Shalom, querido, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Jesus de hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Já não esquece, então, de deixar aqui o teu like, te inscreve no canal e aperta o sininho para as notificações. Vamos tomar agora o nosso Café com Jesus. Se você não tomou o seu café ainda, corre lá que dá tempo de preparar ainda e senta aqui, porque você vai alimentar o seu espírito e também vai estar alimentando a sua carne. Vamos para mais uma meditação com revelações diárias vindas diretamente do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos continuar estudando aqui o livro de Josué por enquanto, numa direção de Deus, e eu quero ler com você agora. Josué 3, capítulo 3, que diz assim: dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Olha só aqui, grifa essa palavra, sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca. Fiquem longe dela mais ou menos 1 quilômetro. Amém, queridos? Então aqui existe uma direção de Deus. Nós já falamos aqui em outro devocional sobre a travessia do Rio Jordão. Agora nós estamos falando de uma preparação para isso, do avanço do povo. E para que o povo pudesse avançar por um caminho que Josué está dizendo para eles que eles mesmos desconheciam aquele caminho. E muitas vezes também isso acontece na nossa vida, por falta do conhecimento, porque muitas vezes nunca andamos naquele caminho, ou nunca passamos por um momento difícil que precisamos de uma resposta, que precisamos fazer algo, O caminho significa isso, fazer algo para mudar. E quando a gente nunca viveu aquele tipo de situação na nossa vida, a gente nunca passou por aquilo, nós precisamos que alguém venha nos guiar, nós precisamos de um conselho de alguém. Precisamos que alguém que já passou, que já viveu, que conhece os perigos daquela rota, que conhece os perigos daquele caminho, possa nos orientar, que possa nos conduzir, então, a esse caminho. E é o que está acontecendo aqui com o povo. E porque muitas vezes nós acabamos errando, acabamos retrocedendo, não conseguimos resolver aquele problema, aquela situação que está acontecendo. Porque nós não estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus ele venha nos guiar dentro desse caminho. O Jordão aqui representa um problema. O Senhor falava muito comigo essa noite sobre pessoas que estão passando por um problema e que precisam de uma direção de Deus. O Jordão é um problema. Lá na frente eles sabem que tem um problema. O Jordão está cheio, o rio está transbordando e eles precisam avançar e passar para o outro lado. Mas eles precisam ir até lá. E alguém vai ter que resolver esse problema, porque o povo não tinha capacidade de secar um rio para conseguir passar. Então alguém tem que fazer alguma coisa, o povo está parado, o povo está ali acampado, e agora como chegar até lá? E quem vai resolver o problema que está lá na frente? Porque é fato. E muitas vezes nós sabemos que já tem um problema se formando, que tem um problema lá na frente, e nós não temos essa solução, não sabemos como resolver esse problema, e precisamos de uma direção. Às vezes é um problema que se formou dentro do teu casamento, do teu matrimônio, às vezes é um problema que está na vida dos nossos filhos, filho nas drogas, na prostituição, um filho longe da presença de Deus, um filho rebelde. Muitas vezes é na área financeira, a empresa está falindo, ou você perdeu o seu próprio emprego, ou está com algum problema, estão querendo tirar de você a sua casa. Então, isso é um problema que você tem ali na frente, e a primeira coisa que se deve fazer diante desses problemas é encará-los de frente. Não é fugindo dos problemas que nós vamos conseguir resolvê-los, mas é indo em frente, é chegando até o problema, é enfrentando ele e buscando o quê? Uma solução em Deus. Porque nós não conhecemos o caminho que vai nos levar a resolver aquele problema, a resolver aquela situação. Nós não sabemos dos perigos que esse caminho pode trazer para nós e nós dependemos dele para termos sucesso naquilo que precisamos. Dependemos dele para que a gente venha a ter êxito
para que esse problema venha a ser resolvido. Então Deus, ele conhece a rota, Deus, ele conhece o caminho, ele tem a direção que, embora muitas vezes para nós pareça até ser loucura, quando Deus dá uma direção e diz vem por este caminho, muitas vezes nós não estamos entendendo nem compreendendo, porque aos nossos olhos carnais que nós enxergamos o hoje e o agora. Mas Deus, ele está no presente e no futuro. Deus está no nosso amanhã. Deus está na nossa vida daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Deus, ele sabe de tudo que vai acontecer. Deus, ele está na frente. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós desconhecemos o tempo de Deus e a rota de Deus, mas ele tem tudo sob o controle. Não temas, Deus está no controle desta situação. Deus está no controle desse problema que tem se formado na sua vida, seja em qual área da sua vida for. Amém? Então aqui, há uma ordem de Deus. O problema é o Jordão, mas tem uma ordem, tem uma estratégia. O que nós precisamos é buscar uma estratégia em Deus. Então aqui Deus dá uma estratégia. Olha, a arca da aliança que representava Deus no meio do povo, para o povo. Porque o povo tinha dificuldade em lidar com um Deus invisível que eles não podiam ver, porque eles estavam acostumados que no Egito eles tinham deuses palpáveis, que eram as estátuas, colocavam oferendas ao redor das estátuas, eles olhavam para elas e adoravam elas e oravam diante delas pedindo ajuda. Então o povo ficou confuso, não sabia para que lado ir nem o que fazer quando tinha que orar para um Deus invisível, falar com um Deus invisível. Deus permite a construção da arca, da presença dele, aonde ele desce, aonde ele fala com o sacerdote, e isso traz para o povo uma quietude na alma dele, isso traz mais uma segurança para o povo. Deus não podia tirar do povo do dia para a noite toda aquela crença, arrancar todas essas raízes dessas crenças deles, né, de um dia para a noite. Então o que Deus faz? Aos poucos Deus vai tirando isso, ele permite a arca da presença. Então o povo tem uma segurança que se a arca, para eles a arca representava o próprio Deus. Então a arca estando com eles, era Deus no meio deles. Era a segurança que eles tinham que Deus estava no meio deles. E olha o que Deus vai dar uma estratégia para eles irem até lá, resolver a situação, aquele problema, que é o que Deus dá para nós hoje. A arca da aliança vai na frente com o sacerdote, porque vocês não conhecem o caminho por onde vocês devem ir, para que vocês não errem esse caminho. Vocês vão seguir, aqui diz, vocês vão seguir, sigam a arca. O que está dizendo é que Jesus, ele vai nos dar a direção e nós devemos seguir a direção de Deus. Deus vai dar a direção. Deus vai mostrar o caminho para solucionar o problema que está lá na frente. Deus, ele vai dar a estratégia do momento que nós devemos nos posicionar, do momento que devemos levantar. Também ele vai nos mostrar o momento que devemos ir, avançar e o momento que nós devemos parar. Então, o que nós devemos é seguir a orientação de Deus. Permitir que ele nos guie numa rota que muitas vezes para nós essa rota ela é desconhecida. E tudo aquilo que é desconhecido muitas vezes causa dentro de nós uma insegurança, porque é quando nós saímos do controle da situação. E nós, seres humanos, gostamos de controlar a situação. E o que é isso? Nós queremos deitar sabendo o que vai acontecer amanhã, sabendo o que vamos fazer depois de amanhã. Nós queremos ter tudo no controle. Quanto vai ser o meu salário? Que dia que eu vou receber? O que eu vou fazer com ele? Isso é estar no controle. Mas quando eu entrego a minha vida e começo a seguir a rota de Jesus e a trajetória, o plano que ele tem traçado para mim, eu saio da direção e aí me causa um pouco de desconforto e um pouco de insegurança. E é onde eu preciso trabalhar e entra a minha fé. É ir por uma rota desconhecida e confiar no Senhor. Por um lugar que talvez te pareça loucura dizer, mas aqui, Senhor, nesse caminho, por aqui, é confiar plenamente, deixar Ele controlar. Por mais que eu não saiba para onde eu vou, por mais que eu não saiba por onde eu vou passar e que muitas vezes Ele me leve por caminhos que eu não gostaria de estar, deixar Cristo guiar a minha vida
é ir mesmo sem conhecer o caminho, é ir mesmo sem ter uma certeza do que vai acontecer no final, mas é estar à disposição a viver no controle de Deus, deixando Ele controlar a minha vida, deixando Cristo guiar a minha vida. Josué também aqui, ele vai dizer para o povo, mas espere um pouco, queridos, o Espírito Santo está me mandando dizer algo para você. Você vai andar numa rota que aos teus olhos ela é desconhecida. Ela está no controle de Deus. Muitas vezes parece que não vai dar em nada. E eles estão indo para um rio que estava transbordando de água, que não tinha como atravessar. E o Senhor manda dizer para você, esse caminho pode até te parecer estranho, mas quando chegar lá na frente, não temas. O Senhor já tem a solução que você precisa para vencer aquele obstáculo, para resolver aquele problema, para vencer aquela dificuldade que tem paralisado você, roubado a sua paz e tirado até mesmo o seu sono. Você não vai andar por um caminho e quando chegar lá na frente, Deus ele vai preparar a solução. Não! A solução está pronta. Deus já preparou. Você só precisa seguir a arca da presença. Você só precisa seguir o caminho de Jesus. Você só precisa ir pelo caminho dele e confiar totalmente a sua vida às mãos de Jesus. Deixar que ele guie você, que ele guie os teus pensamentos, que ele guie as tuas atitudes. Estar debaixo da autoridade de Deus, permitindo que ele venha guiar completamente todas as áreas da sua vida. Não uma área, meia área, 2 áreas. Todas as áreas da sua vida. Lá na frente você vai entender o porquê que nós andamos por alguns caminhos que não gostaríamos de andar. Quando chegarmos lá na frente e podemos contemplar milagres e maravilhas que vão acontecer. Esse caminho difícil, esse caminho que você não está entendendo, está te levando por um nível de fé muito maior e está te preparando para viver algo extraordinário que Deus tem para a sua vida. Quando eles chegam lá, o rio vai secar, as águas vão se amontoar e um caminho vai abrir para eles passarem. Eu já quero declarar sobre a sua vida que essa solução para o teu problema e para aquilo que você está enfrentando, ela já está preparada. Você só precisa ir. Não fique parado. Encare essa situação de frente. Vá em frente, que Deus é contigo. E a palavra de Deus também diz aqui em Josué 3:6, diz assim, depois disse ao sacerdote, é Josué quem está falando agora, o que Deus falava para ele, ele comunicava ao povo. Ele era o portal da voz de Deus no meio do povo, ele era o profeta de Deus no meio do povo. Depois disse aos sacerdotes, peguem a arca da aliança, vão na frente do povo, e eles fizeram aquilo que ele havia ordenado. E no 5 ele diz, Josué disse ao povo, purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Purifiquem-se. Ele está falando de uma purificação espiritual. Peçam perdão dos seus pecados. Se rendam diante de Deus. Busquem a Deus. Tenham intimidade com Deus. Isso é se purificar. Fiquem longe de tudo aquilo que é pecado, das impurezas, das injustiças, das avarezas, do orgulho, da fornicação, dos pecados da carne. Isso é se purificar. Se manter limpo é se manter longe da sujeira. E a sujeira vem pelo pecado. Limpo significa isso. Não ter sujeira, não ter pecado. É dentro da minha alma. É no meu espírito. E ele está dizendo porque amanhã Deus fará grandes coisas sobre vocês. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Que você venha se purificar. E quero declarar. Porque no virar dessa noite, ainda no amanhã, o Senhor fará grandes coisas sobre a sua vida. E Ele manda dizer para você, prepara a tua casa, porque tem novidade de Deus chegando. Prepara a tua casa, porque o Senhor fará grandes coisas na tua família. Prepara a tua casa para a chegada de boas notícias. Prepara a tua casa, porque algo extraordinário e tão grande o Senhor vai fazer na sua vida. Mas isso Ele faz na vida daqueles que Ele disse que se purificam.
Se purifica para receber a novidade de Deus. Purifica a tua casa, tira o pecado, tira da tua casa tudo aquilo que não agrada a Deus. Tira do teu coração toda a falta de perdão, toda a amargura, toda a angústia. Tira tudo que está te impedindo de viver em santidade com Deus. Porque algo extraordinário eu quero declarar que nos próximos dias vai acontecer na sua casa. Prepara o cenário para receber. E se você que está me ouvindo crê, digita amém nos comentários. Digita amém nos comentários. Algo extraordinário Deus vai fazer na sua vida. E naquele momento a arca do Senhor foi atravessar na frente, queridos. E aqui a Bíblia diz que o mar ele se abriu. Então nós precisamos estar o quê? Preparados a ouvir a instrução de Deus. Para que a gente venha a ter sucesso, a gente tem que estar atento a ouvir a instrução. Porque uma hora ou outra essa instrução vai vir, avance, faça isso, faça aquilo. Deus vai nos dar uma estratégia para resolver essa situação, para resolver aquele problema de dificuldade. É na finança, é no casamento. Deus vai nos dar uma estratégia para que a gente possa vencer todos esses obstáculos. Josué ouviu a estratégia de Deus e Josué fez conforme aquilo que Deus havia pedido. Então, os nossos ouvidos precisam estar atentos. Deus a todo tempo está falando através de sinais. A todo tempo o Senhor está enviando sinais para falar com o homem. E esse sinal é uma resposta de Deus. Esse sinal muitas vezes é um posicionamento que Ele requer de nós para que a gente possa conquistar aquilo que parece hoje estar roubando a paz do nosso coração, ou aquilo que pareça ser tão impossível diante dos nossos olhos, talvez um problema tão grande que já se formou, que a gente já vê ele do tamanho do Jordão e não sabe como vai fazer para vencer, para ter essa solução. E muitas vezes nós estamos distraídos, preocupados com tantas coisas, e não estamos atentos àquilo que Deus ele já está mostrando na palavra, aquilo que Deus está usando alguém para pregar e falar conosco, aquilo que você abre um vídeo, olha, Deus está falando ali contigo, aquilo que você vai para o trabalho, uma pessoa te diz uma palavra, é Deus que está falando. Você abre a internet, lê ali de repente uma frase, Deus está falando contigo. Nós temos que estar atentos. Josué disse para o povo, fica atento. Atento porque quando o sacerdote levanta com a arca, vocês seguem. Nós temos que estar atentos e prontos, preparados para seguir a orientação de Deus. Ter coragem para fazer aquilo que ele disse. Porque muitas vezes o segredo está que vai revolucionar a nossa vida. Muitas vezes esse segredo está em ter coragem de fazer aquilo que Deus diz. Porque às vezes o que vai mudar a nossa vida é um pedido de perdão para alguém. E aí Deus manda a gente ter esse posicionamento. E aí a gente diz, não, Deus, mas daí é muita coisa. Muitas vezes é a gente perdoar alguém, liberar perdão para alguém, passar por cima de algumas ofensas e perdoar. E é uma direção, às vezes, de Deus que vai resolver muitos problemas para você lá na frente, problemas que já estão se formando. A gente tem que estar disposto a ouvir e a obedecer o comando de Deus. Não basta só ter o comando, ouvir o que Ele diz. Eu preciso praticar isso na minha vida, ter coragem para dizer, eu vou obedecer, eu vou fazer. Então nós precisamos temer a Deus e deixar o controle da nossa vida nas mãos dEle. Ele conhece a rota. Ele tem um caminho preparado para cada um de nós. Ele tem uma rota específica. Não se compare com a rota do outro, porque a sua rota e a minha rota são diferentes. Cada uma delas vai nos levar para um propósito que Deus determinou para nós aqui nessa terra. Então nós não podemos nos comparar com aquilo que o outro está vivendo. E não podemos querer andar pelo caminho que o outro está andando. Nós precisamos trilhar o nosso próprio caminho, que vai nos levar ao êxito e que vai nos levar também ao sucesso. Então esteja atento aos próximos dias. Eu não sei qual é o problema, qual é o teu obstáculo. Esteja atento aos próximos dias, a tudo aquilo que o Senhor vai trazer para você, a toda a estratégia, a toda a palavra de comando que Ele vai trazer para você. Esteja muito atento sobre isso, para que você possa ser direcionado por Ele.
para que você possa deixar Ele direcionar a sua vida. Disso depende o nosso sucesso, disso depende a nossa conquista lá na frente. Amém, aleluias. Esse obstáculo e esse problema não vão nos parar, mas não fuja dele. Encare ele de frente, peça uma direção do Senhor Jesus, peça para Ele lhe mostrar como você deve agir e agora siga em frente, porque quando você chegar lá na frente, você vai ver o que o Senhor tem preparado para você. Milagres e maravilhas na sua vida vão acontecer. Amém? Eu quero estar orando com você. Quero pedir para você estar agora fechando os teus olhos. Eu quero estar ministrando sobre a sua vida também. Meu Deus e meu Pai, é no nome e na autoridade de Jesus Cristo que eu me coloco na tua presença para estar agora intercedendo por cada um que está aqui, Senhor, e também que a tua presença toque aqueles que estão ao vivo aqui comigo, Senhor. Que a tua presença, que o Deus de paz, o Deus de refrigério, o Deus Shalom venha tocar nesta casa agora. Que haja providência divina, que haja socorro divino em todas as situações que os teus filhos têm apresentado, Senhor, diante de ti, Pai. Que o Senhor venha trazer respostas, que o Senhor venha trazer direcionamento. Pai, eu declaro sobre eles que há um estrondo que vai acontecer no mundo espiritual a respeito da vida deles, que uma novidade de Deus está por acontecer, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai preparar e já está preparando coisas extraordinárias para nós lá na frente, Pai, aonde nós não conseguimos nem dimensionar, e que essa caminhada que nós estamos vivendo faz parte do nosso processo em Ti, Senhor. Muitas vezes essa caminhada, esse caminho parece, Senhor, estar tão distante, parece estar tão lento, mas nós sabemos que ele está lento, porque o Senhor está nos protegendo dentro dele. Porque o Senhor tem o tempo de avanço e a velocidade do nosso avanço. Depende, Senhor, de Ti. E muitas vezes o Senhor não nos permite ter uma velocidade tão rápida, Senhor. Porque o Senhor está nos protegendo, porque o Senhor sabe o que vem lá na frente no nosso caminho. O Senhor sabe por aquilo que vamos enfrentar dentro deste caminho. O Senhor sabe quais são as objeções. O Senhor sabe quais são as barreiras, Senhor. E por isso o Senhor nos leva passo a passo. Mas a cada dia nós estamos conquistando e estamos chegando perto do alvo que temos para viver em Ti, Senhor. Que é o extraordinário que lá na frente nós vamos contemplar na Tua presença. E de glória em glória, a pequenos passos nós avançamos. Uns caminham com mais rapidez e são mais velozes. Outros o Senhor tem segurado um pouco, porque o Senhor está nos preparando nesse caminho. O Senhor está preparando a nossa casa. O Senhor está preparando a nossa mente e, principalmente, está forjando o nosso coração em Ti, para que nós possamos suportar todo o processo, para que possamos estar preparados, mesmo sem ver numa rota desconhecida. O Senhor tem preparado coisas extraordinárias e nós vamos viver tudo aquilo que já é nosso, porque o Senhor não vai preparar. Está preparado, já foi consumado, já foi feito. E nós caminhamos para avançar, e nós caminhamos para conquistar, e para tomar posse aqui nessa terra, daquilo que já é nosso por herança, por intermédio a Cristo Jesus. Ah, Senhor, como é bom andar na Tua direção, como nós encontramos paz e refrigério para nossa alma, quando nós sabemos que a rota que andamos, ela foi planejada pelo Senhor. Nela temos obstáculos, pedras no caminho, espinhos. Nessa rota choramos muitas vezes, Senhor. Nos desesperamos. Mas isso dura tão pouco em que o Senhor nos pega pela mão e não nos deixa parar. E não tem nos deixado desistir, por maior que seja o obstáculo. O Senhor tem nos mostrado que lá na frente vai valer a pena.
Vai valer a pena todo o sacrifício, vai valer a pena. Vai valer a pena ser conduzido pelo Senhor. Oh, precioso Espírito Santo. Eu peço nesse momento que o Senhor venha estar nos revestindo com as tuas armaduras, Pai. A tua palavra diz que vamos passar por alguns dias, que ela chama de dia mau, Senhor. Que vamos enfrentar uma dificuldade. E por isso o Senhor diz que nós devemos nos revestir para que estejamos fortes contra as ciladas do maligno naquele dia, Senhor. E por isso todos os dias de manhã, o Senhor tem me pedido para revestir-vos de toda a armadura de Deus. Coloca sobre nós o capacete da salvação e protege a nossa mente. Protege a área dos nossos pensamentos, onde o maior campo de batalha do inimigo tem sido dardos lançados na mente, que tem levado pessoas a depressões, a pânico, que tem paralisado, Senhor Deus, pessoas. E nós vemos, Senhor, que nesse ano, Pai, esse ano se destacou entre tantos anos, Pai, onde muitas e muitas, milhares e milhares de pessoas estão se encostando por causa de uma depressão profunda, Pai. Estão, Senhor, desesperados, Senhor. Blinda a mente do teu povo com o capacete da salvação e guarda a nossa mente e traz os nossos pensamentos cativos a Jesus Cristo. Espírito Santo, põe em nós a couraça da justiça e guarda o nosso coração de toda injustiça, Pai. Coloca em nós o cinto da verdade que vai manter a armadura de pé, as botas do evangelho da paz, para que nós possamos anunciar o shalom de Deus e o teu reino aonde a planta dos nossos pés tocarem, Senhor. Que nós possamos dizer que o reino de Deus chegou nesse lugar. Coloca sobre nós a espada, a tua palavra vivifica dentro de nós, e também um escudo da fé para que possamos resistir no dia mau. Blinda esta armadura no sangue do Cordeiro de Cristo. Derrama óleo do teu Espírito e protege as nossas costas, Pai. Eu vejo o inimigo tentando contra as nossas costas. Blinda as minhas costas em nome de Jesus, Pai. Passa fogo na minha armadura. Pai, no nome de Jesus, eu te peço agora, Pai, nos livra de perigos escondidos e doenças mortais. Cobre-nos com as tuas asas e nos protege com o teu escudo, Senhor. Nós não teremos medo do perigo da noite, nem dos assaltos durante o dia, nem da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao nosso lado, 10.000 ao nosso redor, nós não sofreremos nada. O Senhor protegerá a nossa casa, protegerá a nossa descendência, protegerá a nossa geração, Pai, no nome de Jesus, Senhor. O Senhor é o nosso protetor e defensor, e nenhum desastre, Pai, eu declaro, em nome de Jesus, nenhuma violência chegará perto da nossa casa. O Senhor enviará anjos para nos guardar. Coloca uma sentinela agora, Senhor, na porta desta casa, para guardar e proteger esta casa desse homem e dessa mulher, Pai. Que os teus anjos venham nos cobrir, que os teus anjos venham nos guardar, que o sangue do Cordeiro de Cristo seja aplicado sobre a nossa cabeça, Pai, para nos proteger em nome de Jesus. Senhor, protege os que te amam, e quando te chamarem, responde o Senhor. Esteja com eles no momento difícil, na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora do luto. Esteja com eles, Senhor, em nome de Jesus. Traz resposta àqueles que estão pedindo. Vem com intervenção divina sobre aqueles que pedem uma intervenção. Aqueles que estão fracos, renova eles no espírito. Eu repreendo, Pai, todo o espírito opressor desse ambiente. Todo espírito de sonolência, de cansaço, de fracasso. Em nome de Jesus, que sai do ambiente agora. Espírito opressor, que está oprimindo, que está trazendo depressão, que está trazendo tristeza, que está trazendo angústia, que está impedindo essa pessoa de viver a sua vida, que todo o ambiente de glória que foi tirado
e o ambiente das trevas tomou conta desta casa. Em nome de Jesus, todos os demônios que estão agindo saiam agora em nome de Jesus. Que volte um ambiente do fluir da presença do Espírito de Deus. Que haja ânimo, que haja alegria, que haja descanso, que haja refrigério, renovo, que haja recomeço, Pai. Em nome de Jesus. Eu os abençoe em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço e até amanhã de manhã.